Olá, eu sou a professora Josiane de Geografia e hoje nós estamos aqui em um projeto de videoaula para dar suporte a vocês no desenvolvimento dos estudos em casa durante a pandemia. Inicialmente, vamos conhecer os principais conceitos da geografia teórica. Todos nós sabemos que a geografia tem como objeto o estudo do espaço geográfico. Mas para compreendermos como as relações geográficas ocorrem nesse espaço geográfico, é preciso também conhecer os conceitos básicos da ciência geográfica. Saber os principais conceitos das mais recorrentes palavras trabalhadas na geografia é importante para que se entenda enunciados e questões. Então, hoje nós vamos falar sobre o espaço geográfico e as categorias geográficas. Mas o que é o espaço geográfico? A geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. Mas como nós podemos definir espaço geográfico? Podemos dizer que o espaço geográfico é o espaço habitado, transformado e utilizado pelo ser humano. É a porção da superfície terrestre que abriga as sociedades, envolvendo também os pontos utilizados para a exploração e extração de recursos naturais. Como vocês podem observar, não se trata apenas de um palco ou um produto, pois ele é o resultado e também resultante das ações humanas. Além do próprio ser humano, compõe o espaço geográfico todas as suas obras e os meios naturais que interferem em suas atividades, como as cidades, as plantações e o meio rural, também as indústrias, os rios, os climas. A produção do espaço geográfico, ou seja, o processo pela qual o homem transforma e habita o meio em que vive, depende da natureza. A partir da exploração e extração dos recursos naturais, o ser humano desenvolve as suas atividades para a sua reprodução e sobrevivência. Essa transformação aconteceu desde o surgimento do ser humano. Sociedades antigas ou agrupamentos tribais utilizam-se dos recursos naturais para o desenvolvimento de sua vida em sociedade, transformando o espaço natural em geográfico. Assim surgiram as primeiras civilizações. Até mesmo os povos nômades utilizavam e transformavam a natureza, produzindo espaço geográfico. Para compreender melhor as relações sociedade e sociedade-natureza materializadas no espaço geográfico, é importante estudar seus recortes conceituais: a paisagem, o lugar, o território e a região. São esses conceitos-chave que dão identidade à geografia como uma ciência humana e, ao mesmo tempo, permitem compreender o mundo sob a ótica dessa disciplina. É por isso que os parâmetros curriculares do Ministério da Educação propõem o estudo desses conceitos na geografia escolar. O espaço geográfico e a paisagem. A paisagem é a aparência da realidade geográfica, aquilo que nossa percepção auditiva, olfativa, tátil e principalmente visual capta. Embora as paisagens materializem as relações sociais, econômicas e políticas travadas entre os grupos humanos, elas nem sempre são percebidas. Desvendá-las requer observação, percepção e pesquisa, sendo esse o caminho para que o espaço produzido pelo homem seja apreendido em sua essência. Podemos dizer então que o espaço geográfico é formado tanto pela sociedade quanto pela paisagem permanentemente construída e reconstruída por ela. Vejamos agora estes conceitos-chave da geografia através de um mapa conceitual. Espaço geográfico, composto de sociedade, natureza e paisagem. Natureza em relação à sociedade, sociedade em associação à paisagem. A natureza materializa-se nos elementos naturais da paisagem. Já a sociedade materializa-se nos elementos culturais da paisagem. Por sua vez, a paisagem pode ser natural ou cultural. Natural composta de elementos naturais. Já a cultural composta tanto de elementos naturais quanto de elementos culturais. Os elementos naturais são produzidos pela força da natureza,
já os elementos culturais produzidos pelo trabalho humano. Vamos às demais categorias geográficas. O primeiro deles, lugar. As pessoas vivem no lugar. Por isso, esse conceito é o ponto de partida para a compreensão do espaço geográfico em escala regional, nacional, mundial. É no lugar que as pessoas se relacionam, estabelecem laços afetivos com parentes, amigos, colegas, vizinhos e também com a paisagem. É no lugar que são construídas relações de cooperação, embora também as de conflito. É nele, portanto, que construímos nossa identidade cultural e socioespacial. Para compreendermos espaços geográficos, os conceitos dele desdobrados, precisamos entender as relações sociais e as marcas deixadas pelos grupos humanos na paisagem dos lugares. A rigor, precisamos entender as relações próprias da natureza, as relações próprias da sociedade e, de forma integrada, as relações entre a sociedade e a natureza. É a isso que a geografia, como ciência, se dedica, e é por isso que estudamos essa disciplina na escola. Já o território é o recorte do espaço geográfico sob o controle de um poder instituído, os Estados nacionais e suas esferas subnacionais. Porém, há situações em que outros agentes podem controlar um território. Por exemplo, um grupo terrorista ou de narcotraficante, muitas vezes em disputa com um Estado legalmente constituído. De forma simplista, o território pode ser definido como um espaço delimitado, de forma que essa delimitação obedeça uma relação de posse ou de poder. Região é um dos conceitos mais complexos da geografia e possui várias definições. Pode ser conceituada como uma determinada área da superfície terrestre com extensão variável que apresenta características próprias e particulares que as diferenciam das demais. Desde então, o conceito de região ficou associado à categoria particularidade e pode ser definido por diversos critérios. A região pode ser natural, quando o critério de distinção é a paisagem natural, ou geográfica, se a diferenciação for econômica, política, social ou cultural. No passado, as regiões eram relativamente isoladas e os estudos da geografia regional eram dominantes. Atualmente, com o avanço da globalização e da sociedade informacional em um mundo organizado em redes, as regiões se modernizaram e estabelecem cada vez mais relações entre si. As conexões aumentaram significativamente, o que tem reduzido o isolamento e a diferenciação entre elas. Espero que tenham compreendido bem os conceitos chaves da geografia. Sendo assim, eu tenho uma proposta de atividade para vocês. Gostariam que me respondesse: se o espaço geográfico é constituído pela sociedade, então como seria o mundo sem uma sociedade, um mundo sem ninguém? Gostaria que vocês me respondessem essa questão. Uma dica: veja o documentário Um Mundo Sem Ninguém e depois respondam. Espero que tenham compreendido bem. Até a próxima!